e pode não moderar as hostes de um trabalho de um dia inteiro de debates, mas certamente é um moderador das famílias e do bem-estar da sua freguesia. E segundo é que um bom Presidente de Junta também nunca se nega a um bom desafio. E por estas duas razões é que isto, se bem que o selo de garantia e de qualidade não vem, obviamente, da minha pessoa, mas sim do ilustre convidado que abre a sessão de trabalhos e à qual eu tenho a honra também de estar ao lado do Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, a quem desde já também agradeço e que será certamente uma mais-valia para os nossos trabalhos. Antes de fazer aqui uma breve nota explicativa para quem não conhece do Sr. Professor Doutor, permitam-me só dar nota de que, e relembrar que temos aqui algum tempo para recuperar e por isso a minha intervenção vai ser muito breve, mas não queria deixar de esclarecer que temos uma intervenção com sensivelmente 30 minutos, depois obviamente teremos espaço para a vossa participação, também aqui contabilizados com outros 30 minutos. Se me permitem então, só muito rapidamente, até porque, Sr. Professor, a parte mais difícil foi resumir o extenso currículo e a vasta experiência do Sr. Professor Doutor, mas, se me permitem, o Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia é natural de Lisboa, licenciado, mestre e doutor em Direito, este último na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Possui agregação em Direito, também na especialidade de Direito Público, professor catedrático da Nova Direito e da Universidade Autónoma de Lisboa, professor visitante e conferencista em várias universidades em Portugal e além fronteiras. Também assumiu vários cargos diretivos e de coordenação de universidades dentro e fora do nosso país. Advogado, jurisconsulto, um constitucionalista, árbitro judicial em diversas frentes. Na investigação destaca-se como membro e como dirigente de diversos centros e institutos de investigação. Conta com uma vasta bibliografia publicada com mais de 150 títulos sobre várias áreas do direito. O seu trabalho não se cinge apenas ao direito, tendo participado na vida cívica como deputado à Assembleia da República, presidente do Conselho Diretivo do Observatório sobre Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apenas para citar alguns exemplos. Sr. Professor, podia ficar aqui tudo ao dia só a explanar o seu currículo, mas o que eu entendo é que estas pessoas querem mesmo aproveitar a oportunidade para ouvir da primeira pessoa, com vasta experiência no ramo, e sem mais delongas, passava-lhe a palavra para os próximos 30 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. É a minha primeira vez, não nos Açores, mas na Ilha do Pico, e, portanto, venho aqui com especial emoção para conhecer mais uma boa parte do meu país, Portugal. E agradeço muito este convite da ANAF, da Delegação Regional. Também cumprimento o colega moderador Pedro Almeida, que fez aqui uma generosa apresentação do meu currículo, e gostaria também de cumprimentar as autoridades, de modo geral, a Sra. Presidente de Câmara, a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, a Doutora Catarina Manito, também o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, o Sr. Diretor Regional, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia também da Madalena, e, em particular, também o Sr. Presidente do Comitê das Regiões, que nos dá a honra da sua presença, esse importante órgão da União Europeia. Todos os colegas que aqui estão, permito-me uma saudação particular a um colega meu de curso e amigo de longa data, o Dr. Pedro Gomes, que também agora, com o amadurecimento da vida, vai sendo autarca, o que é uma coisa muito importante, e, portanto, é uma grande satisfação aqui estar e uma grande honra poder ter aceito este convite e esta oportunidade também que me dão para falar sobre um tema que também me é muito caro. Aliás, diz respeito ao processo de descentralização e o seu relacionamento também com as freguesias em particular. E porquê é que este tema também me é caro? A todos nós. Bem, num certo sentido é caro porque estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. E, de facto, o 25 de Abril trouxe muitas coisas boas. Uma delas, precisamente, a possibilidade de haver regiões autónomas, é preciso não esquecer isso, mas também o poder local democrático foi outra grande conquista
da Revolução de Abril e da Constituição de 76, que daqui a 2 anos vamos comemorar no seu 50º aniversário. E, portanto, essas talvez as duas grandes conquistas ao nível de entidades infraestaduais que a Revolução de Abril pôde trazer. E digo isto também à vontade porque eu agora estou retirado da política, mas a minha vida política começou precisamente por ser autarca e precisamente numa junta de freguesia, em Lisboa. Na altura era a junta de freguesia de São João de Brito, hoje está incorporada depois daquela reforma que se fez na freguesia de Alvalade, em Lisboa. E, portanto, recordo-me bem, no meu 2º ano de Direito, estava eu a estudar Direito Administrativo e já era membro da junta de freguesia como vogal da junta de freguesia de São João de Brito, em Lisboa. E, portanto, depois disso fui membro da Assembleia de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, também em Lisboa, depois fui deputado municipal, em Lisboa de 2002 a 2006, e depois à Assembleia da República. Portanto, digamos, estou à vontade porque conheço esta realidade, passei por ela. Não quer dizer que quem não tenha passado por ela não tenha legitimidade para falar dela, claro que tem, mas eu tenho a felicidade de ter esta experiência, digamos assim, uma experiência política prática, mas também uma experiência mais de natureza académica e de estudo, porque também têm sido essas áreas de trabalho. Portanto, é realmente um momento feliz poder aqui agora falar nos 50 anos do 25 de Abril, também sobre a realidade das freguesias e sobre a necessidade de completar ou de aprofundar esse processo de descentralização. E reparem que, precisamente, olhando à própria Constituição, a nossa Constituição é muito clara do ponto de vista da explanação do princípio da descentralização, aliás, levado em termos muitíssimo amplos, descentralização na criação de regiões, nos seus poderes de natureza legislativa e na função política, mas também, obviamente, na criação e no desenvolvimento de autarquias locais. Aliás, essa força que a Constituição quis imprimir às autarquias locais até se pode exprimir por vários pequenos sinais que realmente podem ser simbólicos, mas são significativos. Desde logo, a Constituição não chama autarquias locais, chama poder local, no sentido de, com isso, dar mais força, ou querer dar mais força a essa realidade. Por outro lado, um aspecto curioso, quando a Constituição explica os 3 tipos de autarquias locais que nós temos, infelizmente um não está a funcionar, que são as regiões administrativas do continente, mas quando a Constituição explica, não começa com os municípios, começa com as freguesias. É curioso. Primeiro há um capítulo geral sobre as normas que se aplicam aos 3 tipos de autarquias locais e depois, logo a seguir, não vêm os municípios, vêm as freguesias. Os municípios vêm a seguir, vêm em segundo lugar e depois, em terceiro lugar, vem o Estatuto das Regiões Administrativas. E já agora, outro aspecto muito importante também disto é que a existência de autarquias locais, e em particular as freguesias, e há pouco isso foi dito por um dos colegas na semana de abertura, é que também concretizam um novo princípio que nós temos vindo a descobrir. Aliás, o princípio tem uma longa história, boa e má, porque foi um princípio usado para coisas boas e para coisas más, que é o princípio da subsidiariedade, que, não estando na versão inicial, no artigo 6º da Constituição, passou a constar numa das revisões que foi feita. E, precisamente, a subsidiariedade é uma coisa que se acrescenta à descentralização, reforçando a descentralização na parte final que ela tem, na maior proximidade que ela tem com as populações. E, precisamente, qual é, então, a ideia da subsidiariedade? É que o poder deve estar lá onde ele é mais próximo das pessoas e onde ele pode funcionar melhor, que é junto das pessoas nessa proximidade, seja proximidade geográfica, proximidade funcional, proximidade técnica. E, portanto, essa é que é a ideia da subsidiariedade. É, digamos, o Estado não exercer só por si todo o poder, mas o poder deve estar a um nível tanto mais baixo quanto possível, neste caso, tanto mais próximo quanto possível, para resolver os problemas concretos das pessoas. E, portanto, qual é esse poder? É o poder das freguesias. É aquele que está mais próximo das populações. Não é uma realidade que sabemos generalizada em todo o mundo. Por exemplo, o Brasil não tem municípios que equivalem às nossas regiões autónomas e debate-se com muitos problemas para ter um poder administrativo mais próximo das populações, além dos casos que foram aqui referidos ao nível europeu. E, portanto, de facto, também salientar que a subsidiariedade, que o Dr. Vasco Loureiro conhece bem, porque também se aplica à União Europeia, aí noutro sentido, no sentido de limitar, porventura,
um exagero que tivesse sido feito para transferir demasiados poderes para a União Europeia. Portanto, aí a subsidiariedade tem um nível, tem uma projeção para a Europa, para proteger os Estados de excessos de poderes que sejam transferidos para a Europa, mas também vale internamente o princípio da subsidiariedade, precisamente nesta ótica. Aliás, um princípio que se funda na doutrina social da Igreja, embora no Estado italiano fascista tivesse sido usado, e também no Estado Novo, mas foi usado de uma forma deturpada, não para fazer digamos, uma descentralização ou uma subsidiariedade de baixo para cima, mas de cima para baixo, através de um Estado, desses Estados, que eram Estados corporativos e que não reconheciam, obviamente, a liberdade das pessoas na sua auto-organização. Não é esse o caso desde o 25 de Abril e desde a Constituição de 66, e aqui estamos nós, precisamente, a praticar essa liberdade e essa autonomia ao nível das próprias freguesias. E ainda mais outra coisa, já agora, é que a Constituição não reconhece apenas as freguesias como a mais pequena unidade administrativa. A Constituição fala de uma coisa, que é a quarta coisa que lá está, mas que não é uma autarquia local, na minha opinião, que são as comissões de moradores. Mas isso nunca funcionou. Bem, aqui nos Açores nunca funcionou, certamente. Em Lisboa também nunca funcionou, certamente, mas terá funcionado em alguns lugares do país, mas não tem hoje qualquer expressão, porque tinha um problema, é que essas comissões de moradores não eram autarquias e tinham um cunho ideológico radicalizado. E realmente o poder autárquico não é compatível com ideologias e com, digamos, perfis ideológicos radicalizados e, portanto, as comissões de moradores nunca saíram do papel e, quando saíram, também não adiantaram grande coisa. E, portanto, a freguesia, a verdade é essa, manteve-se sempre como o reduto mais próximo das pessoas e aquilo que conseguiu levar por diante um conjunto de transformações e de reformas, aliás, que estão à vista de todos nestes 48 anos de poder local democrático. Bom, mas eu gostaria aqui de separar a minha intervenção entre dois tipos de questões. Questões de ordem geral, dentro deste tema que me atribuíram, que dá para falar sobre muita coisa, mas também alguns aspectos referentes aqui à realidade das regiões autónomas e, em particular, dos Açores. Eu vou referir a alguns temas gerais, até para suscitar a discussão da vossa parte, e depois vamos falar em alguns temas específicos. Em matéria de temas gerais, o primeiro tem a ver com o mapa das freguesias. Nós sabemos que as freguesias têm uma longa tradição, porque estão conexas com as freguesias eclesiásticas, com as paróquias, e assim foram funcionando, num Portugal também impregnado de uma grande religiosidade, que nós sabemos, e em que, em grande medida, durante muitos séculos, a própria função da Igreja Católica cumpria funções que eram públicas, de registro das pessoas, por exemplo, ou de cemitérios das pessoas, etc., ou dos casamentos. Mas, claro que num Estado laico, como deve ser, da separação entre o Estado e as igrejas, é evidente que as freguesias acabaram por ter aqui uma função inesperada de exercer um conjunto de funções que eram antes exercidas pelas paróquias como unidades de natureza religiosa. Mas o problema é que, a certa altura, com a Troika, houve uma varridela significativa, houve uma tempestade que levou à redução drástica de um conjunto de freguesias. E esse processo foi tudo menos pacífico, para não dizer que foi totalmente errado. É verdade que podemos dizer, não aqui nos Açores, também não conheço muito bem, mas é verdade que podemos dizer que no Portugal continental havia freguesias a mais. Havia 4.200 e tal freguesias, agora 3.100. Porventura, em alguns casos, podia haver freguesias a mais, mas nunca a última coisa que se podia fazer era fazer uma redução arbitrária dessas freguesias, aliás, com coisas absolutamente abstrusas, com freguesias que tinham o nome da junção das freguesias anteriores. Portanto, onde havia 3 freguesias, agora passa a haver uma com os 3 nomes das 3 freguesias anteriores. Olha, muito obrigado. Portanto, onde é que está a unidade, onde é que está a identidade desta nova freguesia, que apenas se limita a agregar artificialmente 3 unidades que tinham uma identidade própria? E, portanto, todo esse processo foi um processo, enfim, mal conduzido, a meu ver. Felizmente que não tiveram a ideia, essa então seria absolutamente estapafúrdia, também de reduzir os municípios, vá lá, não tiveram essa ideia. Também era só o que faltava, não é? Reduzir os municípios. Esses mantêm-se e sabem que houve, durante algum tempo, problemas com a criação de novos municípios, sobretudo na zona norte do país, o caso de Vizela, por exemplo,
uma situação complicada de dificuldade nas populações de se identificarem com essa reorganização, mas, de facto, eu acho que a questão da reorganização das freguesias é uma questão que deve estar na ordem do dia. Tem havido depois, ainda por cima, à socapa, tem havido correções, porque provavelmente as coisas estavam mal feitas, e tem havido correções nas fronteiras das freguesias, mudanças de nome, bocados de terreno que passam de uma para a outra porque não estavam bem ali, coisas assim, depois não sabe o que é que se faz aos vários edifícios das várias freguesias. Portanto, esse processo é um processo que deve ser retomado e deve ser repensado até do ponto de vista dos novos poderes que as freguesias têm, porque a questão do mapa não é uma questão ontológica, não é um dogma. A questão do mapa tem que ser vista do ponto de vista não só do movimento das populações, e infelizmente o interior vai-se desertificando, mas também tem que ser vista em função dos poderes e das competências que as freguesias passam a ter. Portanto, o mapa não vale por si, o mapa vale em função das novas competências e atribuições que as freguesias possam ter e o dinheiro também que possam ter. Um segundo assunto tem a ver, é um assunto já muito velho, mas que tarda em resolver-se, é o assunto do governo das autarquias. E aqui tanto faz o governo das freguesias como o governo dos municípios. Tem-se dito que esse sistema é um sistema que não funciona bem. Curiosamente, eu acho que ele funciona melhor precisamente nas freguesias e não é nos municípios. Porque nos municípios nós elegemos dois órgãos separadamente, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. E eu, aliás, tenho essa experiência porque fui deputado municipal. Na Assembleia Municipal eu estava na oposição, mas o meu partido estava no poder na Câmara Municipal. E nem mesmo assim as coisas funcionaram bem. Portanto, eu compreendo que a Câmara Municipal, que possa ser bom para a democracia ter oposição na Câmara Municipal, mas pode não ser bom para a funcionalidade do órgão ter ao mesmo tempo, digamos assim, com o devido respeito, às vezes, ter a raposa dentro do galinheiro. Não é capaz de não ser boa ideia. E, portanto, penso que tem que haver aqui uma alteração profunda no que respeita ao sistema de governo, digamos, neste caso, o sistema de governo municipal, mas um pouco também no sistema de governo das freguesias, porque o sistema que está implantado, que é o cabeça da lista mais votada, é automaticamente o Presidente de Junta, pode ser confrontado com uma situação muito problemática, que ainda é pior do que na Câmara, porque na Câmara são eleitos diretamente, com a imposição de uma Junta de Freguesia que lhe é adversa. Basta haver uma coligação negativa da Assembleia de Freguesia, dos partidos que fazem uma maioria negativa e escolhem os membros da freguesia e o Presidente fica isolado e tem que conviver com uma maioria que não é do seu partido. E, portanto, a solução tinha que ser a solução ou a que está, mas dar ao Presidente a liberdade de escolher livremente os membros da sua Junta de Freguesia, ou, neste caso, só eleger a Assembleia de Freguesia, sem um automatismo do cabeça de lista ser o Presidente de Junta, e depois ser a maioria que se formar em cada Assembleia de Freguesia, daí resultar, digamos, num sistema totalmente parlamentar, a formação do Executivo da Junta de Freguesia. Mas penso que isto é um assunto que nos deve fazer pensar. Eu sei que, ao nível local, a ideologia é menos importante, as pessoas acabam por chegar a um acordo mais fácil, porque os problemas têm uma só solução. A solução dos problemas não é uma solução ideológica. Se a lâmpada fica fundida, não é a diferença entre o socialismo e a social-democracia que vai resolver melhor ou pior o problema da lâmpada fundida. Isso é verdade. Ou não é a opção pela social-democracia ou pelo socialismo ou pelo comunismo que vai resolver melhor o jardim que se deve fazer para as crianças. Isso também é verdade. Mas, apesar de tudo, as opções ideológicas também se refletem na vida concreta das pessoas e também ao nível das freguesias. Portanto, este é um segundo tema que eu acho que deve ser também equacionado e que, aliás, não só ao qual a revisão constitucional de 97 abriu as portas para se fazer uma alteração da lei ordinária sem mexer na Constituição, porque o assunto foi desconstitucionalizado, mas até hoje nada. Desde 97 até hoje houve duas tentativas que falharam in extremis, no fim, acho que um veto presidencial, uma delas, pelo menos, mas até agora nunca se repensou todo este sistema do sistema autárquico, o sistema eleitoral e o sistema de governo autárquico. Depois, um terceiro assunto, que também já foi aqui tocado e muito bem, que é o assunto dos estatutos dos eleitos locais. Eu lembro, na altura, quando exerci funções, eu acho que nem recebi dinheiro nenhum. Aquelas senhas que realmente foram ditas de 20 ou 30 euros, isso era uma coisa ridícula. Aliás, no caso de Lisboa, nem sequer podíamos estacionar o carro no estacionamento que estava junto à Assembleia Municipal de Lisboa, o que era realmente o que dizia tudo, digamos, do respeito que o sistema tinha pelos seus próprios autarcas. Bom, agora julgo que já não seja assim,
embora a Assembleia Municipal de Lisboa continue a reunir-se num antigo cinema. Ainda não tem um edifício próprio, que eu acho também que é uma coisa curiosa. Bom, mas aqui, de facto, tem de haver, digamos, a profissionalização da gestão, sobretudo da gestão das freguesias. Porque hoje as freguesias têm uma maior proximidade. Hoje, em geral, a democracia, nós sentimos isso, as pessoas são mais exigentes, as pessoas são mais reivindicativas. Falou-se aqui das redes sociais, e eu imagino que o dor de cabeça que deve ser isso, de facto. Porque hoje todas as pessoas falam sobre tudo a toda a hora. E às vezes, não me abraço caso, sem pensar o que é que estão a dizer, e insultam as pessoas a toda a hora, também já agora. E, portanto, penso que é necessário que o estatuto seja um estatuto em que as pessoas sejam valorizadas no seu trabalho e, portanto, permitindo estar a tempo inteiro, fazer disso mesmo a profissão durante aquele tempo ser só, aliás, autarca, numa freguesia, por exemplo. E já agora, não sei se aqui vou ser controverso ou ferir algumas suscetibilidades, mas penso isso há muito tempo. Eu penso que as funções autárquicas devem ser exclusivas e não devem, pelo menos, ser compatíveis com funções, por exemplo, de deputado da Assembleia da República. Eu vejo casos de deputados da Assembleia da República que também são presidentes de junta. Isso é um pouco estranho, sinceramente. Acho que um cara, então a pessoa está num órgão de soberania e ao mesmo tempo está a exercer funções executivas num órgão autárquico. Acho que isso não é correto. Um órgão parlamentar autárquico ainda vá que não vá. Mesmo assim, não é uma ideia que me agrade muito, mas compreendo que isso possa acontecer. Agora, um deputado da nação ser presidente de uma junta, penso que isso não é uma coisa que seja aceitável e deve haver aí, digamos, uma maior separação, porque entra certamente em conflito. Aliás, isto também me faz lembrar um problema que se vive nas Assembleias Municipais, que é o facto de menos de metade dos seus membros serem automaticamente os presidentes de junta. Esse é outro problema. Porque vamos lá ver, o presidente de junta, quando está a governar a sua junta de freguesia, tem certos interesses e tem certo interesse público a prosseguir, que não é necessariamente o mesmo quando faz parte de uma Assembleia Municipal. Então, o presidente de junta tem duas caras. Há o presidente da junta A, quando está na sua freguesia, e há o presidente da junta B, quando está como membro da Assembleia Municipal. Isso fará sentido? É lógico que isso pode ter um significado histórico de fazer afluir à Assembleia Municipal os interesses particulares do município, para que o município não entre, digamos, em abstrações, isto é, não entre, digamos, na estratosfera e não queira saber dos problemas concretos das pessoas de cada freguesia. Isso eu percebo, porque são os presidentes de junta que estão na Assembleia Municipal que fazem chegar à terra, fazem descer à terra, às vezes, algumas megalomanias dos presidentes de Câmara. Isso é verdade. Mas também é verdade que isso pode provocar muitas situações de conflito de interesses, ou até de conflito de decisões que são incompatíveis. Mas eu aqui estou a agir como? Estou a agir como presidente de junta ou estou a agir como representante de todo o município? Podem ser decisões incongruentes. Aliás, eu senti isso quando fui deputado, já agora uma pequena parte, eu fui deputado pelo Algarve na 11ª legislatura. E esse é um problema nacional que tem que ser resolvido. Mas, afinal, o deputado representa o país ou representa a região porque é eleito, o distrito porque é eleito? Porque depois nós vemos deputados que, quando chegam ao seu distrito, vão lá defender os interesses do seu distrito, mas depois, quando chegam à Assembleia da República, não pode fazer nada porque é disciplina partidária, nós agora somos deputados da República, não somos deputados pelo distrito, mas, afinal, os deputados são o quê? Representam o interesse nacional ou representam o interesse distrital? É preciso saber, é preciso clarificar. Os eleitores percebem isso e não perdoam esse tipo de confusões e de contradições em que muitas vezes os políticos caem. E, portanto, é por isso que a classe política está desprestigiada. Essa é uma das razões, haverá muitas outras, agora não interessa falar sobre isso. Mas, portanto, a questão dos estatutos autárquicos é um estatuto que tem que ser revisto de alto a baixo, no sentido da sua dignificação e não ser uma coisa, digamos, de segunda categoria, de alguém que nas horas vagas vai ali fazer uma perninha de gestão da freguesia, porque isso realmente não faz sentido. Aliás, o mesmo posso dizer em relação à própria Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. A ideia dos vereadores também meio tempo, tudo isso, a ideia de que o Presidente de Câmara é que distribui à vontade os pelouros, isso é outro erro, porque na prática a lei está a hiperbolizar a figura do Presidente de Câmara, que é um pequeno ditador, digamos assim, porque faz o que quer, e depois compra os vereadores com os pelouros que lhe oferece, coisas assim. Isso não me parece uma coisa correta. Todo esse sistema tem que ser revisto, não é preciso rever a Constituição, mas é preciso rever a legislação.
Depois, um quarto assunto, já agora, para ir andando ao fim, tem a ver com a questão das atribuições e das competências. Claro que tem havido aqui todo um processo, digamos assim, de evolução. A Constituição estabelece o princípio geral da descentralização administrativa, que significa, digamos, que é isso mesmo, é um processo, não é um resultado, é um processo contínuo de transferência de competência e atribuições do Estado para as autarquias locais, mas isso às vezes é um processo que nós não percebemos bem como é que funciona, porque conforme a conjuntura há competências que são transferidas ou não são transferidas, depois são transferidas as competências, mas o dinheiro não é transferido, e portanto, e depois também há às vezes sobreposição entre aquilo que faz o município e aquilo que faz a freguesia, e portanto, a certa altura isto é uma confusão que ninguém se entende. E depois isso dá origem àquilo que também foi dito e muito bem na semana de abertura, e dou os parabéns por todas as intervenções que foram feitas, porque foram muito bem ilustrativas dos problemas, é que depois as populações depois não sabem quem é que é o responsável daquilo que não está a ser feito, ou daquilo que está a ser feito mal, porque uns pensam que é a Câmara, mas é a freguesia, outros pensam que é a freguesia, mas é a Câmara, e portanto isso gera os maiores equívocos, e portanto penso que tem que haver aqui uma solução de redefinição dessas atribuições. Agora refiro mais às atribuições. E depois também há outro problema, que é o problema de a transferência das competências do município para a freguesia muitas vezes não ser objetiva, mas ser feita ao sabor dos interesses político-partidários e conforme as conveniências. Portanto, pode haver municípios que queiram entregar e devolver muitas competências às freguesias e outros que não queiram fazer ou não queiram devolver aquelas competências que lhes agradam mais ficar com elas, e tudo isso me parece pouco objetivo para ser levado a sério numa reforma que realmente se deve aprofundar também nesse aspecto. Depois, um quarto tema, o quinto tema, tem a ver com as finanças locais. Bem, aqui a situação é um bocadinho complicada, porque sabem, talvez este tenha sido o aspecto menos bom destes 48 anos. De facto, é preciso reconhecer. Porquê? Porque as autarquias, sobretudo os municípios, se endividaram de uma forma extrema, com toda a imprudência de uma série de obras que foram feitas, aliás, muitas delas sem qualquer interesse, como piscinas quase olímpicas para um concelho que só tinha velhos, e obras faraónicas sem qualquer interesse, muitas vezes apenas para satisfazer outro tipo de interesses que agora aqui não vou referir. E, portanto, houve, digamos, gastos supérfluos, gastos manifestamente para satisfazer clientelas, e, portanto, claro que isto tinha que correr mal. E, portanto, no caso da Troika, houve de facto uma intervenção importante, porque havia um sobreendividamento das próprias autarquias, mas isso também foi feito, isso aconteceu porque a legislação também não era clara. Eu lembro de vários parceiros nessa altura, porque não havia regras de limitação de endividamento, não havia regras que proibissem, por exemplo, os municípios de contrair empréstimos. Eu lembro, por exemplo, na freguesia onde eu fui vogal, que foi nos anos 83, 84, a certa altura, o presidente de junta, que era boa pessoa, era uma pessoa honesta, mas dizia: mas nós aqui temos dinheiro, porquê é que nós não vamos jogar na Bolsa? Ou porquê é que não vamos jogar não sei aonde? Portanto, ele achava que o dinheiro que estava ali na conta bancária da junta de freguesia podia ser objeto de uma aplicação financeira de alto risco, como era jogar na Bolsa. Se calhar não era de alto risco, se calhar dava mais dinheiro do que dão os certificados de aforo, certamente é capaz de dar, dizem que dá 7%, os certificados de aforo dão 2% ou 3%. Mas, quer dizer, mas não havia regras sobre isto. E isso chegou a acontecer, aliás, em alguns casos, esse tipo de aplicações financeiras de alto risco. Mas, portanto, é preciso que esse assunto seja equacionado. Há uma questão, digamos, a contabilidade. Não sabia que as coisas ainda estavam atrasadas com a questão do POCAL, que ainda está a ser aplicado. Lembro que essa questão é uma questão complicada. O grande problema é que as freguesias não têm um corpo técnico, digamos, bastante suficiente. Esse é que é o problema. Estas normas são altamente complicadas e depois aplicam-se a todos. E o Tribunal de Contas hoje já não é o Tribunal de Contas dos ceguinhos que não viam nada. Já é outro tipo de Tribunal de Contas. Agora já veem tudo. E, portanto, os tempos mudaram consideravelmente. Isso podem ter a certeza disso. Que o Tribunal de Contas hoje é implacável. Ainda por cima tem duas delegações nas duas regiões autónomas, que é para controlar melhor aqui o pessoal das regiões autónomas. Não sei se é, mas enfim. Mas tem uma delegação nos Açores, tem uma delegação na Madeira. E, portanto, isso é preciso tomar atenção e eu, sobretudo, represento mais vezes quem toma decisões financeiras de despesa na dor de cabeça que isso deve ser para não ter, digamos, responsabilidade financeira.
E reparem que a lei é clara que quando há uma ilegalidade numa decisão financeira, só fica isento da ilegalidade quem vota contra. Quem se abstém não fica isento de responsabilidade. Portanto, também quem participa nos órgãos sabe que só quem vota contra é que fica isento de eventual responsabilidade financeira se houver alguma ilegalidade financeira que venha a ser detectada. Bom, mas agora em relação aqui a temas mais específicos que tenham a ver com a vossa realidade, só para terminar. Uma vez que me pediram assim, uma apreciação geral, mas também gostaria aqui de vos dar a minha nota um pouco sobre a situação regional. Bem, sabem que a criação das regiões autónomas, que foi uma grande conquista, mas há muito para fazer e há muito para aprofundar. Para já, há um dogma que tem que ser desfeito, que é o dogma de que as regiões autónomas têm que ser as duas iguais. Não têm que ser as duas iguais. Porque a Madeira é muito diferente dos Açores. Absolutamente diferente. Na Madeira vivem todos na mesma ilha, têm todos autoestrada. Nos Açores vivem todos na mesma ilha e têm todos autoestrada. Vão um ao outro lado dos Açores, que são 700 km, vão de autoestrada? Não. Tem que tomar não sei quantos aviões e demoram não sei quantas horas. Portanto, isso diz tudo em relação à diferença que é haver nos Açores e à diferença que é haver na Madeira. Com tudo o que isso implica depois de bem-estar, de acesso aos equipamentos sociais, à saúde, às escolas, às famílias, a deslocação das famílias, os interesses, os espaços de divertimento, tudo isso. E, portanto, penso que não tem que haver, digamos, aliás, a Itália tem sistemas diferentes de regiões autónomas. As regiões autónomas não têm todas o mesmo modelo. Pode haver órgãos diferentes, com competências diferentes. Portanto, as competências que a região autónoma tem nos Açores podem ser diferentes daquelas que tem a Madeira, ou podem ser diferentes se a Constituição de abrir para a ideia, precisamente, de uma autonomia progressiva e divergente, não necessariamente convergente, mas divergente, cada um tomar o seu caminho. A Madeira toma o seu caminho, os Açores tomam o seu caminho. Mas isto também se aplica às próprias autarquias locais, porque também o modelo é um modelo unitário de freguesias e municípios no continente e nas regiões autónomas, só que no continente, como nunca foram criadas as regiões administrativas, a relação do Estado com os municípios e as freguesias é uma relação direta. Mas aqui não. Aqui a relação não é direta. Aqui é uma relação em que o Estado, para chegar aos municípios e às freguesias, tem de se encontrar pelo meio, pelo caminho, com o poder regional, legítimo, com certeza, mas o poder regional que vai condicionar esse acesso, porque vai absorver parte dessas verbas e vai absorver parte dessas competências. E, portanto, aquilo que chega, digamos, na linha de montagem da descentralização ao resultado final nas regiões, vai chegar sempre menos do que naquilo que sucede no continente, porque no continente não há uma linha intermédia, não há um poder intermédio, que é o poder regional. Não estou a dizer que isso que seja mau, nada disso, mas pode haver a tentação de, muitas vezes, o poder regional não querer devolver às autarquias locais, e também às freguesias em particular, poderes e ficar com esses poderes para si e não descentralizar ainda mais, uma vez que isso pode ser muito mais útil na tal ideia da subsidiariedade e na tal ideia também da proximidade. Portanto, eu penso que as regiões autónomas têm aqui uma dificuldade especial. E também, já agora, ainda outra questão também que se tem colocado, que é, no que respeita às freguesias, eu conheço bem a realidade de Lisboa, porque na altura, quando eu estava na Assembleia Municipal, até eu próprio criei uma comissão, mas na altura não consegui nada, que era precisamente a reorganização das freguesias de Lisboa. As freguesias de Lisboa, até sair a nova organização, penso que é 2013, a freguesia de Lisboa tinha as mesmas freguesias há 50 anos. As freguesias que Lisboa tinha, que só foram reformuladas em 2013, tinham sido criadas por Salazar em 59. Agora vejam o que é que Lisboa evoluiu de 1959 até 2013, com novos bairros, os Olivais, o Parque Expo, o Parque das Nações. Lisboa tinha freguesias na Baixa, por exemplo, a freguesia da Madalena, tinha 200 habitantes, 200. E outras freguesias ali na zona da Baixa, tinha 200 pessoas. Outra freguesia ali entre o Intendente e o Rocio. Portanto, freguesias com 300 pessoas, 400 pessoas, ou até menos, se calhar. Mas, portanto, essa reforma foi uma reforma bem-vinda, digamos, reduziu praticamente para metade as freguesias de Lisboa, 58 ou 59 passou para 24, salvo erro, reduziu substancialmente, isso foi uma boa medida, mas, precisamente, isso atendendo à realidade própria urbana e à sua mudança, que sofreu durante todos os anos,
sobretudo depois do 25 de Abril. Mas também, porventura, seria necessário encontrar uma solução de reorganização das freguesias dentro das ilhas açorianas, com os seus problemas próprios. Não digo estar a extinguir freguesias, mas pelo menos ter um modelo de governo que fosse específico, atendendo a uma agregação diferente, atendendo à sua realidade também concreta. Claro que há poucos municípios nas ilhas, eu sei, haverá mais algumas freguesias, naturalmente, mas penso que a realidade regional deveria requerer, por parte do Poder Legislativo, e aqui, de facto, o Poder Legislativo Regional pode intervir, porque é competência própria das regiões autónomas, precisamente a questão da divisão do poder local e do modo como se estrutura o poder local, e não são os aspectos tutelares, embora seja a lei nacional que cria as freguesias dos municípios, mas tinha que haver aqui uma intervenção regional para reconhecer a especificidade das próprias freguesias e dos municípios dentro de cada região e não ficar cada freguesia espartilhada num único modelo que tem de respeitar e, porventura, adaptar essa realidade a cada uma das ilhas dos Açores, que são tão diferentes entre si, das 9, desde uma que tem 300 habitantes até à maior, que tem metade da população. E, portanto, penso que esse é um aspecto também que deve ser considerado, para além depois do aspecto também, claro, do financiamento e do caráter ultraperiférico dos Açores, que, como imaginam, e a sua descontiguidade geográfica e a perda, infelizmente, sucessiva de habitantes, esse é outro problema, e o envelhecimento da população, isso é um problema geral, requerem realmente medidas de urgência de maior financiamento. Reparem, enquanto que a Madeira hoje já é das regiões mais ricas de Portugal, está a par de Lisboa, no que respeita ao do PIB, com os Açores isso não acontece. E, portanto, isso significa que é necessário mais incentivos nessa descentralização. Agora, imaginem se não tivesse havido sequer regiões autónomas, ou se não tivesse havido poder local. Então, os Açores estariam certamente numa situação muito pior do que estão hoje. E, claro, não avançaram tanto como a Madeira, por circunstâncias de maior dificuldade, que eu acho que é evidente do ponto de vista da sua realidade, digamos, geográfica e da sua descontiguidade. E, portanto, deixo aqui estas reflexões, enfim, para a vossa consideração, e agora vamos ter um tempo de debate, e é um grande gosto aqui estar, pela primeira vez na Ilha do Pico, e agradecer muito esta iniciativa e dar os parabéns por esta iniciativa, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Veras uma explanação fantástica e que muito nos diz respeito. E sem demoras também passava a oportunidade ao público para, querendo fazer aqui alguma